Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula do Sistema Sensorial. Como de costume, sugiro a todos que peguem caderno e caneta, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. O corpo humano é composto de 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Eles fazem parte do sistema sensorial, responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que por sua vez analisa e processa as informações recebidas. 5 sentidos. Essas capacidades estão relacionadas com os órgãos ou parte do corpo humano: olhos, nariz, boca, ouvidos e mãos, e correspondem às percepções dos homens no mundo. São realizadas por meio do processo de tradução, análise e processamento das informações sensoriais, o que muitas vezes determinou a sobrevivência dos seres humanos, bem como dos animais no planeta Terra. Os 5 sentidos. Veremos então. Visão. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão, uma vez que eles visualizam o objeto e mandam a mensagem para o cérebro, que faz a decodificação interpretando-a. O olfato. O nariz é o órgão responsável pelo sentido do olfato, ou seja, a propriedade de sentir o cheiro e o odor das coisas. Dessa maneira, o nariz capta os odores e envia as mensagens para o cérebro, que processa as informações. A língua é o órgão responsável pelo sentido do paladar, uma vez que capta e distingue os sabores dos alimentos, seja salgado, doce, azedo ou amargo, além das sensações de quente e frio. Assim, as papilas gustativas decodificam o sabor e enviam as informações para o cérebro. A audição. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição, na medida em que detectam os sons, ruídos e barulhos do exterior. Enviam essas mensagens para o cérebro, que as interpreta. O tato. O tato é caracterizado pela sensação do toque e é por isso estar relacionado com o contato com a pele, através dos neurônios sensoriais responsáveis por enviarem as mensagens para o cérebro. Embora esteja muitas vezes relacionado com as mãos, esse sentido humano envolve qualquer tipo de sensação experimentada pela pele, seja pelos pés, barriga, perna, dentre outros. Então, iniciaremos pelo olfato. O olfato é um dos 5 sentidos e é através dele que os odores podem ser percebidos e distinguidos. O órgão responsável pelo olfato varia de acordo com as espécies. Enquanto os seres humanos utilizam o nariz para perceber os odores, os insetos utilizam as antenas. De extrema utilidade, o olfato auxilia na sobrevivência dos animais, que conseguem sentir o cheiro do seu predador para fugir. Já para os seres humanos, o olfato pode evitar acidentes graves ao sentir o cheiro de gás vazando, por exemplo. O funcionamento do olfato. Como ele funciona? As moléculas do cheiro se desprendem da flor e penetram no nariz. Essas moléculas aderem às ramificações dos neurônios olfativos que formam o fundo da cavidade nasal. Cada neurônio manda uma projeção para o bulbo olfativo. O olfato, diferente da visão, que consegue notar uma série de cores ao mesmo tempo. O olfato é capaz de identificar apenas um odor de cada vez, mesmo que esse seja uma combinação de vários odores. Se 2 odores coexistirem em um mesmo local, predominará o mais intenso, e no caso de ambos serem intensos, a percepção do cheiro alternará entre um e outro odor. O processo de percepção dos odores acontece quando o ar que possui as moléculas aromáticas passa pelas fossas nasais e entra em contato com a mucosa olfativa, também conhecida como mucosa amarela. Mucosa olfativa ou mucosa amarela está localizada no alto da cavidade nasal e é rica em terminações nervosas. Essas terminações possuem células olfativas que enviam impulsos ao cérebro para que este seja interpretado. O resultado deste processo é a identificação dos cheiros. A mucosa amarela é sensível ao ponto de ser estimulada a produzir impulsos, mesmo com a quantidade muito pequena de moléculas aromáticas. No entanto, quanto maior for a quantidade dessas moléculas no ar, maior será a quantidade de estímulos transmitidos ao cérebro e, consequentemente, maior a sensação percepção do odor.
Essa sensação, mesmo quando muito intensa, é rapidamente assimilada pelo olfato, ou seja, ele acostuma-se ao odor intenso passando pouco tempo e passa a senti-lo de forma mais amena. Mucosa vermelha. Na parte inferior da cavidade nasal está localizada a mucosa vermelha, que recebe este nome por ser composta por diversos vasos sanguíneos. Além disso, a mucosa vermelha também é formada por glândulas secretoras de muco e que, por sua vez, são responsáveis por manter a região úmida. Durante um resfriado, por exemplo, essas glândulas apresentam muco em excesso, fazendo assim com que o nariz fique entupido, congestionado. Temos aqui uma imagem bacana da detecção do odor, nervo olfatório, bulbo olfatório, o epitélio. Temos também acima o sinal do olfato e o centro do olfato e do paladar. E abaixo também temos aqui a detecção do gosto, sinal do paladar. Apesar de ser o sentido relacionado com os odores, o olfato é fundamental também para o paladar. As papilas gustativas localizadas majoritariamente na língua e responsáveis pela percepção dos sabores identificam os sabores, distinguindo entre doce, salgado, amargo e ácido. Vamos fazer aqui uma comparação ao olfato dos animais. O olfato humano é bem menos desenvolvido que o olfato dos animais. Enquanto uma pessoa tem cerca de 20 milhões de células sensoriais, cada uma com 6 pelos sensoriais, um cachorro, por exemplo, possui mais de 100 milhões de células sensoriais, cada uma com pelo menos 100 pelos sensoriais. Para um cachorro sentir um determinado cheiro, ele necessita cerca de 200 mil moléculas de uma substância por metro cúbico do ar. Já para o ser humano, é preciso mais de 500 milhões de moléculas dessa substância por metro cúbico para que o odor possa ser sentido. Isso explica a capacidade que os animais têm de sentir odores imperceptíveis pelos humanos. Além disso, justifica o fato de sentir os odores que estão a quilômetros de distância e que as pessoas só conseguem sentir quando já estão mais próximas. Doenças do olfato. O olfato pode apresentar alguns distúrbios que afetam a sensibilidade e a capacidade de percepção de cheiros e odores. As doenças do olfato podem interferir na degustação dos aromas de bebidas e comidas, ou ainda na identificação de substâncias químicas e gases que podem gerar graves consequências. Essa sensibilidade pode ser causada por algum fator externo ou estarem relacionadas a algum distúrbio do organismo. A anosmia representa a perda total ou parcial do olfato e atinge cerca de 1% de toda a população mundial. Pessoas com anosmia não conseguem distinguir sabores específicos, somente reconhecer determinadas substâncias. Hiposmia é a baixa sensibilidade olfativa. Hiperosmia é a sensibilidade excessiva aos odores, afetando principalmente as mulheres grávidas. Veja a seguir o que pode causar a distorção do sentido do olfato. Infecções dos seios paranasais, infecções bucais, higiene oral insuficiente, dano nos nervos olfatórios e depressão. Algumas doenças específicas podem influenciar a percepção dos cheiros e odores, comprometendo o olfato. São elas: Alzheimer, doenças endócrinas, distúrbios neurológicos, distúrbios nutricionais, intoxicação por chumbo, Parkinson, problemas respiratórios e traqueostomia, traumatismo da face ou base do crânio, tumores no nariz ou cérebro. E é importante destacar que os idosos apresentam a diminuição do olfato, pois a partir dos 50 anos de idade, a capacidade de sentir os cheiros e sabores passa a decrescer gradualmente. Essa mudança se justifica pela deteriorização dos nervos responsáveis pelo olfato. Cavidade nasal. A anatomia da cavidade nasal é essencial tanto na respiração quanto para a nossa percepção dos odores. Mas você sabia que 80% do gosto dos alimentos que identificamos, na verdade, é percebida pelo olfato? E é por isso que os alimentos ficam sem gosto quando o nosso nariz está congesto. O nariz é a parte mais proeminente da face humana.
Ele possui partes internas e externas. Se você trabalha no mundo artístico, a aparência da parte externa é certamente muito importante. Entretanto, além da estética, o nariz externo também funciona para proteger o nariz interno e permitir a entrada de ar. A parte interna do nariz é chamada de cavidade nasal e ela está envolvida na respiração, olfato, fala e paladar. Temos aqui fatos importantes sobre a anatomia da cavidade nasal. Nariz externo. A parte externa do nariz possui uma raiz superior, um ápice inferior, o dorso, as narinas e o septo nasal que as divide. Componentes ósseos: ossos nasais, maxilares e frontal. Componentes cartilaginosos: cartilagens alares, maior e menor, processos laterais e cartilagem septal. Cavidade nasal: ossos nasal, maxilar, palatino, lacrimal, etimoide, esfenoide, frontal e vomer. Aberturas: narinas, conchas, cornetos. Nasais: superior, médio e inferior. Canais: meato nasal inferior, meato nasal médio e meato nasal superior. Recesso esfenoetimoidal. Regiões: vestíbulo, região respiratória e região olfatória. Fornecimento sanguíneo: artéria carótida externa e seus ramos, artérias esfenopalatina, palatina maior, labial superior e nasal lateral. Artéria carótida interna e seus ramos, artérias etimoidais, anterior e posterior. Temos também a inervação: nervo olfatório, olfato, nervo trigêmeo, sensibilidade geral, nervo facial, secreção das glândulas serosas, sistema parasimpático, nível T1 da medula espinhal, regulação do fluxo sanguíneo através da mucosa simpática. Seguimos agora então falando do paladar. O paladar ou a gustação é um dos 5 sentidos e através dele que são percebidos os sabores. A língua, órgão principal desse sentido, possui em sua superfície a maior parte das papilas gustativas ou papilas linguais, que são pequenas elevações repletas de células sensoriais cujas terminações nervosas recebem os sabores dos alimentos e os comunicam ao cérebro, desencadeando assim impulsos nervosos que têm como resultado sensações gustatórias. As substâncias que não desencadeiam impulsos nervosos que resultam nessa sensação são consideradas insípidas, como é o caso da água. Antes, acreditava-se que cada papila era responsável por perceber apenas uma das sensações gustatórias primárias: doce, salgado, azedo e amargo. Hoje em dia, sabe-se que essas sensações, bem como centenas de outros derivadas de combinações entre elas, podem ser percebidas por todas as papilas, variando apenas o grau de intensidade de percepção de cada uma de acordo com a região da língua. Fatores importantes na percepção do paladar: estado. As papilas apenas conseguem receber o sabor de substâncias no estado líquido. Olfato está diretamente relacionado com a percepção das sensações gustatórias. As substâncias, quando na boca, liberam odores que se espalham pelo nariz e auxiliam na percepção de sabores específicos entre substâncias de um mesmo sabor. Ajuda, por exemplo, a diferenciar o sabor de uma maçã e de uma pera. Mesmo ambas tendo sabor doce, quando temos o nariz entupido, notamos uma redução de sensibilidade no nosso paladar, o que muitas vezes faz parecer que mesmo a comida mais saborosa está sem gosto. O odor tem um alimento. O odor de um alimento pode ser também suficiente para estimular a produção de saliva, e a saliva atua dissolvendo as substâncias sólidas para que essas possam ter o seu sabor recebido pelas papilas. Temperatura tem influência direta na percepção dos sabores, visto que o sabor azedo torna-se mais evidente em substâncias frias, assim como o sabor doce é melhor percebido em substâncias quentes. Doenças do paladar.
Aqui usa, né? Redução ou perda do paladar, disgeúsia, distorção ou diminuição do paladar, podendo mesmo atingir a perda total do sentido do sabor. Pode afetar o paladar afta, deficiência da vitamina B12, deficiência de zinco, doenças do refluxo gastroesofágicas, herpes, ingestão de medicamentos, nariz entupido, congestionado, problemas de saúde bucal e tabagismo. Língua. A língua é a estrutura do sistema gustativo. É um órgão sensorial e muscular que está localizado na cavidade oral e faringe, caracterizada por ser recoberta por uma membrana como com as papilas gustativas, a quais acabamos de falar. Em sua superfície estão presentes os botões e as células gustativas e os corpúsculos de Krause, responsáveis por perceber as sensações táteis. A língua possui duas funções: órgão sensorial, percebe a conformação e a dimensão, a textura e a temperatura e o sabor dos alimentos, e o órgão muscular, auxilia o movimento dos alimentos dentro da cavidade bucal, inicia a deglutição e participa na linguagem, articula as palavras durante a fala. A língua é constituída por um esqueleto ósseo-fibroso, por um revestimento mucoso e por músculos. O osso hioide, as lâminas fibrosas da membrana glossohiloidea e o septo da língua constituem o esqueleto ósseo-fibroso da língua. Os músculos dos órgãos são dois tipos: músculos extrínsecos da língua, genioglosso. Entre todos é o mais volumoso, triangular, com vértice anterior em corte sagital, presente próximo e paralelo à linha média. Hioglosso, fino, plano, quadrilátero, presente na parte lateral inferior da língua. Estiloglosso, curto e pequeno, da face anterolateral, do processo estiloide, perto do seu ápice e da extremidade estiloide do ligamento estilomandibular. Condroglosso, parte do lado medial e da base do corno menor do hioide. E palotoglosso, em função inervação, está associado ao palato mole. Músculos intrínsecos da língua: longitudinal superior, fino extrato de fibras oblíquas e longitudinais situados abaixo da túnica mucosa do dorso da língua. Longitudinal inferior, da raiz até a ápice da língua. O transverso: septo fibroso mediano até o tecido fibroso submucoso na margem lingual, misturando-se com os músculos palatofaríngeo, e vertical, da face dorsal até a ventral da língua e nas bordas anteriores. Temos aqui a anatomia da língua, uma figura básica, né, epiglote, né, mais ao fundo. Temos aqui a tonsila palatina, tonsila lingual, pápilas, né, as papilas. Temos aqui ao outro lado, né, o arco palatoglosso, papilas filiformes e o sulco mediano. A língua é fixada pelos músculos do osso hioide, na mandíbula, nos processos etiloides, no palato mole e nas paredes da faringe. Com um formato de cone, tem uma raiz ápice e aponta a toca, os dentes incisivos, dorso curvo, recoberto pelas papilas gustativas e uma face inferior. A imensa mobilidade do órgão é viabilizada pelas fibras musculares intrínsecas e que estão dispostas em um complexo de fascículos em várias direções. A raiz da estrutura, como o músculo gênio-hieloideo e milo-hieloideo, é fixa no osso hieloideo e na mandíbula. Os quimiorreceptores presentes na língua são constituídos por moléculas que fazem a interação com as moléculas do alimento. Tem origem nos corpúsculos gustativos, que estão em 2/3 na porção anterior da língua e da epiglote. O trajeto ocorre do nervo lingual e corda do tímpano até o sistema nervoso intermédio. Sexto par de nervos craniano. O estímulo da porção posterior da língua e da epiglote segue ao sistema nervoso central pelos nervos glosofaríngeos. São 9 par de nervos cranianos e o vago, né, o X par de nervos cranianos.
Esses receptores são as células epiteliais que possuem a propriedade neuronal, transformam a informação química em estímulos elétricos, para depois em sinais elétricos, com uma identificação diferente para cada tipo de sabor e que será interpretada pelo cérebro. Audição. A audição é um dos 5 sentidos do corpo humano e nos permite ouvir. Os seus principais órgãos são as orelhas, antes designadas ouvidos. O fato de possuirmos uma orelha de cada lado da cabeça nos ajuda a ter uma melhor percepção da localização da origem do som. A orelha humana é dividida em 3 segmentos: orelha externa, orelha média, orelha interna. As suas principais partes são pavilhão auricular, parte mais externa da orelha formada por cartilagens, por onde as ondas sonoras entram no canal auditivo. O canal auditivo faz a ligação entre a orelha média e o exterior. Martelo, pequeno osso localizado na orelha média, que em uma extremidade está ligada ao tímpano e em outra, a bigorna. Recebe a vibração sonora e a transmite à orelha interna. Bigorna, pequeno osso localizado na orelha média, que em uma extremidade está ligado ao martelo e em outra ao estribo. Estribo, pequeno osso localizado na orelha média, que em uma extremidade está ligado à bigorna e em outra à janela oval. Podemos visualizar a imagem, está no slide anterior. Tímpano, membrana extremamente fina que separa a orelha externa da orelha média. Transmite a vibração das ondas sonoras aos pequenos ossos localizados na orelha média. Bigorna, estribo e martelo. Cóclea, também chamada de caracol, está localizada na orelha interna e é um órgão receptor sensível às diferentes alturas de som. É responsável por converter a vibração das ondas sonoras em impulsos elétricos. Janela oval, abertura que liga a orelha média à orelha interna. Nervo auditivo, transmite informações ao cérebro que, depois de interpretados, permitem a percepção do som. A orelha externa é a que chamamos comumente de orelha. Através dela são captadas ondas sonoras do ar, que seguem pelo canal auditivo e logo a seguir passam pela orelha média, localizada mais internamente, fazendo vibrar o tímpano e os 3 pequenos ossos da orelha média: martelo, bigorna e estribo. Essa vibração chega até a janela oval, que faz a ligação entre a orelha média e a orelha interna, que, como o próprio nome diz, é a que está localizada na parte mais interna do ouvido. Na orelha interna, também conhecido como labirinto, a vibração chega até a cóclea, órgão cujo interior possui líquidos e pequenos pelos. Com a vibração, os líquidos e os pelos estimulam o nervo auditivo, causando impulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro como som. O tato, é um dos 5 sentidos e é através dele que podemos perceber texturas, temperaturas e sensações de dor, diferentemente dos outros sentidos que estão concentrados em uma única parte do corpo. O tato pode ser percebido em todo o corpo humano, visto que o seu órgão principal é a pele. As sensações permitidas pelo tato estão majoritariamente associadas ao toque com as mãos, mas na realidade elas podem ser percebidas sempre que há contato da pele, independentemente da parte do corpo que ela reveste com o corpo físico. A pele, além de ser o órgão principal do sentido do tato, a pele também é o maior órgão do corpo humano. Ela é responsável por 2 camadas que estão unidas entre si: a epiderme, que é a camada exterior, e a derme, que é a camada interior. Toda a superfície da pele é coberta por terminações nervosas. Essas terminações são responsáveis por captar as sensações e transmiti-las aos nervos. No entanto, a maior parte dessas terminações capta uma sensação específica. Receptores de Meissner, sensibilidade a toques leves. Discos de Merkel, sensibilidade tátil e de pressão. Receptores de Krause, receptores térmicos de frio. Receptores de Ruffini, receptores térmicos de calor. Receptores de Vater, captam estímulos vibratórios.
e terminações nervosas livres, a sensibilidade a estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos. Ao receber as sensações, esses receptores transmitem a informação do toque ao cérebro, que os interpreta, permitindo assim a nossa percepção de textura, temperatura ou odor. O tato e o alfabeto Braille. O alfabeto Braille foi desenvolvido para possibilitar a experiência de leitura por parte de deficientes visuais. Trata-se de um sistema de escrita onde cada conjunto de pontos em relevo representa um caractere. Esses caracteres podem ser decodificados com a ponta dos dedos, o que é apenas possível graças ao sentido do tato. Podem afetar o tato hanseníase, lesão na medula espinhal e micose. Visão. Um dos 5 sentidos, a visão, é a responsável por enxergarmos e tem como órgãos principais os olhos. O olho. Nos seres humanos, o olho é uma esfera com cerca de 3 centímetros de diâmetro, onde as principais partes são córnea, é uma membrana transparente que está presa à esclera na parte da frente do olho. Permite a entrada de luz juntamente com o cristalino, faz com que ela seja focada para a retina. A transparência e a curvatura da córnea são essenciais para assegurar uma visão nítida. O coroide é a camada do meio do olho, formada por um tecido constituído de vasos sanguíneos e nervos, que tem como função manter a temperatura do globo ocular, nutri-lo e conduzi-lo ao fluxo de sangue. Cristalino é uma estrutura de consistência elástica que fica mais espessa para a visão do que está próxima e mais fina para a visão do que está mais distante, permitindo assim ajustar o foco do que é visualizado de acordo com a distância. Cresce ao longo de toda a vida do ser humano e funciona como uma lente que, juntamente com a córnea, direciona a passagem de luz até a retina. Esclera, comumente chamada de branco do olho, é a camada mais externa do olho, constituída de um tecido fibroso bastante denso e resistente, e tem como função proteger o globo ocular. A ela estão ligados os músculos que controlam os movimentos dos olhos. Humor aquoso, fluido que está situado entre a córnea e o cristalino, preenchendo assim a câmara anterior do olho. Humor vítreo, fluido gelatinoso que está situado entre o cristalino e a retina, preenchendo assim a câmara posterior do olho. Íris é a parte colorida do olho e está situada entre a córnea e o cristalino. É uma musculatura retrátil que se expande e se contrai, regulando a quantidade de luz que entra no olho através de um orifício designado pupila. Nervo óptico está ligado à retina e através dele que são transmitidos os impulsos elétricos ao cérebro, que posteriormente os interpreta, gerando assim a imagem que visualizamos. Pupila é a parte escura localizada no centro da íris, e apesar de muitos pensarem tratar-se de um pequeno círculo de pigmentação escura, é na verdade um orifício. A sua dimensão é aumentada ou reduzida pela íris, consoante a quantidade de luz recebida. Quando a luminosidade é baixa, a íris dilata a pupila para que seja captada a maior quantidade de luz possível. E quando a quantidade de luz é muito, a dimensão da pupila é reduzida pela íris, diminuindo assim a entrada de luz, evitando que o indivíduo seja ofuscado. Retina é a camada mais interna do olho, constituída por 2 tipos de células designadas bastonetes, células muito sensíveis à luz que permitem a visão em condições de baixa luminosidade e detectam apenas tonalidade cinza. E cones, células menos sensíveis à luz que distinguem cores e tonalidades. Quando se olha para algo ou alguém, esse objeto ou ser reflete raios de luz, essa luz entra nos olhos através da córnea e chegando ao cristalino. É focada de forma nítida sobre a retina. Como resultado desse processo, é formado na retina uma imagem invertida daquilo que é focado. Neste momento, os cones e os bastonetes enviam mensagens ao cérebro, e isso desencadeia impulsos elétricos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico.
O cérebro então interpreta a imagem recebida e está concluído o processo da visão. Doenças da visão, as que podem afetar na visão: miopia, dificuldade de ver o que está distante; hipermetropia, dificuldade de ver o que está perto; estigmatismo, visão distorcida; presbiópia, conhecido como vista cansada, é uma dificuldade geralmente causada pela idade de ver com nitidez o que está perto; catarata, visão turva; glaucoma, aumento da pressão intraocular que pode ocasionar a diminuição da acuidade visual, até mesmo a cegueira; estrabismo, desalinhamento ocular que faz com que o indivíduo não consiga direcionar os dois olhos para o mesmo ponto. Esse desalinhamento pode ser para cima, para baixo ou para os lados. Retinopatia, causa alterações nos pequenos vasos sanguíneos da retina e que pode interferir com a qualidade visual do indivíduo, podendo até mesmo levá-lo à cegueira. Pode afetar a visão ainda diabetes, pressão arterial elevada e uso excessivo de computadores, tablets e videogames. Olhos. Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão dos animais. O olho humano é um complexo sistema óptico capaz de distinguir até 100.000 cores. Os olhos apresentam como funções principais a visão, nutrição e proteção, e ao receber a luz, os olhos a convertem em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro, de onde são processadas as imagens que vemos. As lágrimas produzidas pelas glândulas lacrimais protegem os olhos de poeira e corpos estranhos. O ato de pestanejar também contribui para manter o olho sempre hidratado e limpo. Nem as câmeras fotográficas mais modernas chegam perto da complexidade e perfeição dos olhos ao capturar as imagens. Anatomia e histologia dos olhos. Veremos um pouco, né? Os olhos apresentam forma de uma esfera e elas estão protegidas em cavidades ósseas no crânio, chamadas órbitas, pelas pálpebras. Assim, eles ficam protegidos de lesões e as pálpebras impedem a entrada de sujeira. A sobrancelha também dificulta a passagem de suor para os olhos. Histologicamente, os olhos são formados por 3 camadas, túnicas, externa, média e interna. Temos aqui uma imagem bem bacana da estrutura de um olho humano, né? O corpo ciliar, córnea, a íris, cristalino, o corpo ciliar, esclerótica, a retina, coroide e o nervo óptico, e o humor vítreo. Os principais componentes dos olhos são a esclera, uma membrana fibrosa que protege o globo ocular, sendo vulgarmente chamado do branco dos olhos. É recoberta por uma membrana mucosa delgada e transparente, denominada conjuntiva. Córnea é a parte transparente do olho, constituída por uma fina resistente membrana. Tem como função transmissão de luz, refração, proteção do sistema óptico. Coroide é uma membrana rica em vasos sanguíneos, responsáveis pela nutrição do globo ocular. Corpo ciliar tem como função secretar o humor aquoso e contém a musculatura lisa responsável pela acomodação do cristalino. Íris é um disco diversamente colorido, envolve a pupila, porção central que controla a entrada de luz nos olhos. Retina, a parte mais interna e importante do olho. A retina possui milhões de fotorreceptores que enviam sinais pelo nervo óptico até o cérebro, onde são processados para criar uma imagem. Cristalino lente é um disco transparente localizado atrás da íris, com a função de realizar acomodação visual, pois pode alterar a sua forma para garantir a focalização da imagem. Humor aquoso, líquido transparente localizado entre a córnea e o cristalino, com a função de nutrir essas estruturas e regular a pressão interna do olho. Humor vítreo, líquido que ocupa o espaço entre o cristalino e a retina. E como funcionam os olhos, nós podemos ver aqui, né, a retina, o nervo óptico, temos aqui a lente, a córnea, a íris atrás e a pupila. Então vê que a imagem ela é captada, né? E aí chega até o nosso sistema nervoso através do nervo óptico.
Formação da imagem do olho humano. Inicialmente, a luz atravessa a córnea e chega à íris, onde a pupila controla a intensidade da luz a ser recebida pelo olho. Quanto maior a abertura da pupila, maior é a quantidade de luz que entra nos olhos. A imagem chega então ao cristalino, uma estrutura flexível que acomoda e focaliza a imagem na retina. Na retina, existem diversas células fotorreceptoras que, através de uma reação química, transformam as ondas luminosas em impulsos elétricos. A partir daí, o nervo óptico conduz até o cérebro, onde ocorre a interpretação da imagem. Cabe ressaltar que no cristalino há imagem sobre refração, logo forma-se uma imagem invertida na retina, e no cérebro que ocorre o correto posicionamento. A cor dos olhos humanos. A cor dos olhos humanos é determinada através da herança genética poligênica, ou seja, existe a atuação de diversos genes para a definição dessas características. Assim, é a quantidade e tipos de pigmentos que existem na íris que irão determinar a cor dos olhos de uma pessoa. Por sua vez, a cor da íris não é uniforme. Consta de dois círculos externos, em regra mais escuro que o interno. Entre os dois, uma zona clara intermediária. Ela se apresenta em 4 colorações principais: o castanho, o verde, o azul e o cinzento. No centro da íris encontra-se a pupila, que consiste num pequeno círculo que altera o seu tamanho conforme a intensidade de luz do ambiente. Bem, chegamos aqui ao fim da nossa aula do sistema sensorial. Peço a vocês que assistam a aula, né, e façam suas anotações. Irei também enviar esse material via aplicativo da nossa escola. Agradeço a todos, né, a participação e espero vocês até a próxima aula. E continuamos, né, sempre avisando, deixando aquele recado, né? Utilizem máscara, higienização das mãos e evitem a aglomeração. Um forte abraço e até a próxima aula.